Então, bom dia, amigos. Bom dia a todo mundo que está aqui presente para mais uma aula de domingo, né? Manhã de sabedoria. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer o estudo, vamos dizer assim, da sinopse e também da primeira parte da porção dessa semana. Tá? Nós estamos na porção de Vaierá e a gente vai fazer isso. A ideia é justamente nós já começarmos a entrar nessa dimensão, na dimensão espiritual da porção dessa semana. Né? A gente sabe, a gente aprende que cada porção da Torá, na verdade, tem algo para ensinar para cada um de nós de maneira individual e também coletiva. Então, o que a gente busca por meio do estudo da porção de semana é justamente entender qual que é o plano do Criador para cada um de nós, para que então nós possamos caminhar, né, e trilhar toda a nossa jornada né, durante essa semana da melhor forma possível. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma introdução da porção dessa semana, seguida da leitura e, Bezrat Hashem, da explicação da primeira parte, da primeira leitura da porção de Vaierá, tá? Então, nós aprendemos o seguinte: a Parashá Vaierá é a segunda de duas parashiot dedicadas exclusivamente à vida e época de Abraão. Embora o encontremos pela primeira vez no final da Parashá Noach, né? No finalzinho da Parashá Noach que a gente começa a aprender, né, a história de Abraão. Então, embora nós encontramos Abraão pela primeira vez no final da Parashá, da porção de Noah, e seus últimos anos sejam descritos na Parashá de Hayei Sará, ou seja, o final da vida de Abraão, a gente lê somente na porção de Hayei Sará. Abraão, aparece nesses trechos apenas preparando-se para realizar os seus feitos, ou já no crepúsculo da sua vida, né, da sua existência. Em Noah, nós o vemos reverter o curso degenerado da história da humanidade que o precedeu, e assim ter o mérito de ser chamado pelo Criador para dar início à história do povo de Israel. Em Hayei Sará, ele assegura a perpetuação de sua herança, transmitindo-a ao seu sucessor. Só a Parashá que nós vimos na semana passada, de Lech Lechá, e a porção dessa semana, Vaierá, é que concentram-se diretamente no cerne da vida de Abraão, ou seja, tudo sobre a vida de Abraão, como foi a vida dele, o que aconteceu com ele, etc. A maior parte disso nós vamos encontrar nessas duas porções, na porção de Lech Lechá, que foi que nós lemos na semana passada, e na porção dessa semana de Vaierá. Muito bem, continuando. O relato em duas parashiot dos principais acontecimentos de sua vida indica que ela se compõe de duas fases distintas. Olha que interessante. Então, os sábios explicam que o fato de nós encontrarmos, então, a vida, né, sobre a vida de Abraão Avinu, só nessas duas parashiot, nessas duas porções, isso deve servir para a gente como uma indicação de que houveram duas fases distintas na vida do patriarca Abraão. De fato, quando analisamos os eventos narrados nessas duas porções, temos a impressão de que Abraão torna a fazer em Vaierá praticamente tudo o que ele também realizou e fez em Lech Lechá. Em ambas porções, primeiramente, ele recebe uma revelação divina, e obtém a promessa de descendência, de continuidade. Nas duas, sua esposa Sará é raptada por um rei, né, de uma outra nação. Em cada uma, ele tem um filho. Ele expulsa Hagar e estabelece pactos. Seu comportamento íntegro é contrastado com a conduta imoral do sobrinho dele, Lot. Né? Isso acontece nas duas parashiot, olha que interessante. E ele defende, tudo isso acontece tanto em Lech Lechá como em Vaierá. E ele defende as cidades da planície. Em Lech Lechá, de ataques humanos, e em Vaierá, do decreto divino provocado pela depravação de seus próprios habitantes, né? No caso, os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra. É como se Abraão tivesse de repetir todas as experiências da Parashá anterior, né? Como se a Parashá de Lech Lechá fosse a sua primeira vida, né, ou grau de existência, porém em outro plano, a fim de infundir em suas realizações passadas um novo nível de consciência divina. Uma vez que, como sabemos, o nome da Parashá incorpora a essência do seu conteúdo, o âmago de cada uma dessas fases da vida de Abraão deve estar refletido na palavra que designa a respectiva Parashá. A circuncisão é o acontecimento que divide a vida de Abraão em dois períodos espiritualmente diferentes, ou seja, o marco que diferencia esses dois momentos da vida de Abraão Avinu é justamente o ritual da sua circuncisão. Ela ocorre bem no final da Parashá Lech Lechá, de modo que sua vida, né, como um israelita circunciso, só principia, ou seja, só começa em
vaiera. Segue-se, portanto, que a existência de Abraham antes da circuncisão caracteriza-se por lech lechá, ou seja, vai para o teu verdadeiro eu, vai para a tua essência, conecta com a tua essência, enquanto depois da circuncisão, seu traço distintivo é vaiera, significa Deus lhe apareceu. Olha que incrível. Então, lech lechá significa vá se conectar com a sua essência, pacto do Brit Milá, ou seja, a circuncisão, e logo depois vaiera. Então, Deus lhe apareceu, o Criador se revelou a ele. Em Lech Lechá, Abraham avança sozinho, subindo continuamente a escada do progresso espiritual, até onde os esforços humanos podem conduzi-lo. Em vaiera, o Criador, então, aparece a Abraham, né, aparece para o Abraão, e o eleva a um nível espiritual fora do alcance do empenho humano. Ou seja, Lech Lechá é aquilo que o homem é capaz de realizar para se conectar com o Criador. Ou seja, Lech Lechá é tudo aquilo que a gente deve fazer, ou todo o nosso esforço para se conectar com o Criador, Lech Lechá, e Vaiera é o momento em que o próprio Criador, então, pegasse a gente pela mão e trouxesse a gente para junto dele. Ou seja, nos elevando a um nível espiritual que nenhum trabalho seria suficiente. E aqui tem um ensinamento realmente muito interessante. A gente tem que fazer trabalho espiritual, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer por merecer. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem que saber que existe um nível de conexão com Hashem que não depende da gente. Não depende do quanto esforço a gente realiza. Não depende. E uma coisa não anula a outra. As duas coisas fazem parte de um mesmo encadeamento. A gente tem que fazer o trabalho, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer tudo ao nosso, assim, até o nosso limite. Até um pouco mais do que o nosso limite, para se conectar com Hashem, para se conectar com o Criador. Só que a gente também tem que saber que existe um nível de conexão com Ele que está fora do nosso controle, que não depende da gente. Não depende, literalmente não depende. Não depende o que a gente faz, não depende com quem a gente fala. Nada disso, nada disso. É um nível de conexão que está além de qualquer empenho humano, ok? Legal. É verdade que Hashem apareceu a Abraham 3 vezes na Parashá de Lech Lechá, né? Essas 3 vezes nós encontramos nos capítulos 12, verso 7 de Gênesis, 15, verso 1 e 17, verso 1. Nesses 3 capítulos e nos respectivos versos, são as 3 ocasiões em que Hashem, o Criador, então se revela a Abraham, tá? Mas foram aparições, o quê? Veladas e vagas, em comparação com a manifestação do Criador na porção dessa semana, na porção de Vaiera. A razão disso, explicam os nossos sábios, é bastante evidente. Até a circuncisão, a ascensão de Abraão, né, como foi dito anteriormente, era limitada pelas restrições da sua natureza humana. Ele só podia ir até onde a sua mente e seu coração o levassem. Era, portanto, impossível que Hashem se revelasse de maneira mais direta. Né, diretamente. Por quê? Porque Abraham só era capaz de conhecer o Criador pelo prisma do seu próprio ser, ou seja, tendo como referência o seu sistema de crença, por assim dizer. Fora do sistema de crença de Abraham, é impossível para Abraham conseguir ter uma conexão com o Criador. Isso é muito semelhante com cada um de nós. A gente só consegue se conectar com o Criador na medida em que a gente conhece algo do próprio Criador, seja por meio do nosso estudo, seja por meio do trabalho espiritual que nós realizamos, mas esse conhecimento, essa revelação divina sempre vai ter como referência o nosso atual nível de entendimento, né? De sabedoria, de entendimento, de conhecimento do Criador. Agora, olha que interessante. O que havia na circuncisão que mudou tudo isso, então, né, permitindo que Abraham transcendesse os limites da sua condição humana e vivenciasse uma revelação, então, direta do Criador. Então, vejam só, né, como que a circuncisão foi um ponto de virada, foi um ponto-chave na experiência de Abraham, em relação, né, em termos de conexão com o Criador. Então, primeiramente, a circuncisão foi o primeiro mandamento que Abraham cumpriu, obedecendo a uma ordem explícita de Hashem. A Torá e suas tradições já eram conhecidas mesmo antes do tempo de Abraham Avinu. Olha que interessante. Mesmo antes da Torá ter sido entregue no Monte Sinai, toda a sua lei oral já era conhecida. Já eram conhecidas por Abraham e antes dele Shem, Noah, até Adão. E ele as observava fielmente, ou seja, tudo aquilo que fazia parte do ensinamento oral, que derivava do próprio Criador, já era de conhecimento do Abraham, e não apenas era de conhecimento, como ele observava de maneira fielmente, e da melhor maneira possível. Mas essa prática era voluntária e, consequentemente, destituída da humildade anuladora que é inerente à submissão de um servo à vontade do seu senhor. Então, foi justamente por isso que Abraham não se circuncidou antes que o Criador o obrigasse a fazê-lo.
embora já cumprisse os outros mandamentos da Torá, ou seja, até esse ponto, Abraham, pelo conhecimento que ele tinha da lei oral, ele já cumpria as mitzvahs, só tinha uma mitzvah que ele não cumpria, que ele ainda não cumpria, e que ele aguardou o mandamento direto do Criador para que ele então cumprisse essa mitzvah. E qual era? A da circuncisão, né? Dado que a circuncisão, diferentemente dos demais preceitos, só pode ser realizada uma vez. Não dá para fazer mais de uma vez a circuncisão, é só uma vez, né? Caso Abraão fizesse a circuncisão por si mesmo, ou seja, sem receber uma ordem explícita do Criador, ele jamais poderia realizar essa mitzvah para atender a uma ordem expressa por Hashem. Olha que incrível. Dessa forma, circuncidando-se em resposta ao mandamento divino direto, né, claro, Abraão estabeleceu uma relação inteiramente nova com Hashem. Completamente nova, foi para outro nível a conexão dele, eliminando sua própria vontade perante a vontade do Criador. E é muito sobre isso, sabe, amigos? Quando a gente fala em levar a nossa conexão com Deus para um outro patamar, normalmente isso envolve o quê? Envolve a gente eliminar a nossa própria vontade em favor à vontade de Hashem, em favor à vontade do Criador. Levar o nosso nível de conexão com Deus para um outro patamar implica a gente eliminar a nossa vontade, diminuir a nossa própria vontade, o nosso, vamos dizer assim, um bem-estar nosso, pessoal, até egoísta de certa forma, para fazer aquilo que o Criador ordena a gente, para fazer algo em outro patamar, em outro nível. Então, quando Abraão elimina a sua própria vontade perante a vontade do Criador, e de novo, eu acho que se tiver que guardar alguma coisa desse nosso estudo da manhã, todo mundo quer obter um outro nível de conexão com o Criador, né? O que, obviamente, implica no recebimento de uma bênção que nós não temos e que gostaríamos de obter, né? Todo mundo quer algum tipo de bênção, ou qualquer pessoa quer receber uma bênção, talvez uma qual que hoje ela não possua, sabe? A pessoa pode ser que ela queira um relacionamento estável, pode ser que a pessoa queira ter filhos, pode ser que a pessoa queira, enfim, alguma bênção muito especial, assim, que realmente é algo que não é tão simples, não é fácil de acontecer. Todo mundo quer algo mais. Eu também. Existem níveis de bênção que eu busco, que eu quero, e que eu gostaria de revelar na minha vida. Ou seja, todas as bênçãos que nós já possuímos hoje, todo mundo aqui já possui alguma coisa boa na própria vida, certo? Seja o que for, família, filhos, o que for, todo mundo tem uma bênção hoje, certo? Essa bênção que nós temos hoje na vida da gente é o quê? É a manifestação, a bênção que nós temos hoje em nossas vidas, é a manifestação do nosso atual nível de conexão com Hashem, com o Criador. Porque a gente tem um determinado nível de conexão com o Criador, essa conexão que nós temos com ele se manifesta na nossa vida, né, como todas as bênçãos que hoje nós já possuímos, tá? Agora vamos considerar que existem bênçãos que ainda não foram desbloqueadas, por assim dizer, ainda não fazem parte do nosso cotidiano, algumas bênçãos que não fazem parte da nossa vida, tá? Mas que a gente quer receber e que a gente quer manifestar na nossa vida. Essas bênçãos, para que sejam de fato trazidas, né, e sejam manifestadas na nossa vida, requer que a gente vá para um próximo nível de conexão com o Criador. Porque o nível que a gente tem hoje só traz as bênçãos que a gente já possui hoje, e que são maravilhosas, que a gente tem que ser grato e tudo mais, que a gente tem que dar valor, inclusive. Só que para a gente poder manifestar um outro nível, então a gente precisa alcançar um patamar de conexão com o Criador que a gente ainda não alcançou. Uma coisa depende da outra. E aqui, o que a gente está aprendendo é que Abraham, ao fazer a circuncisão, ele deu um passo além, e porque ele deu esse passo além, então um nível que até então ele não tinha de conexão com o Criador, se revelou. E junto com isso, bênçãos. Logo depois disso, o que a gente aprende, o que a gente vê aqui na Torá? A anunciação do nascimento do filho dele com Sara, Isaac. Então, Abraham alcançou um nível de autoanulação a que jamais poderia ter chegado anteriormente. O ego dele podia agora dissolver-se e parar de interpor-se entre ele e o Criador, ou seja, aquilo que está entre nós e o Criador, e consequentemente, né, o que impede a manifestação de uma determinada bênção, é o nosso ego. A falta de um novo comprometimento, tá bom? Porém, embora a circuncisão fosse o único preceito da Torá imposto especificamente por Deus a Abraham, ele já lhe mandara fazer outras coisas antes, né? Como sair da casa dos pais e etc e tal, né? Mudar-se para a terra de Israel, viajar pela terra e executar os ritos associados à aliança entre as metades. Eu sei que enquanto eu estava falando isso, você pensou nisso, tá?
mas aqui os sábios já se anteciparam, né? Eles já viram que você estava fazendo essa pergunta e agora aqui ele traz a resposta. Eu só estou falando isso porque eu fiz essa pergunta, tá? Agora olha que interessante. Em todas essas ocasiões, Abraão ouviu a voz do Criador. O que havia de especial na circuncisão, então, que o levou a um grau tão alto de conexão, né, e de autossacrifício, de abnegação? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada nas palavras usadas na ordem divina para Abraão. Abre aspas. Minha aliança estará em vossa carne. Gênesis capítulo 17, verso 13. A circuncisão é um mandamento sem igual. Sem igual. Não há o que se compare com a circuncisão. Por quê? Porque ela altera o próprio corpo. E a gente sabe que o corpo humano é a epítome do ego, do desejo de receber somente para si mesmo. O nosso corpo, a nossa carne, ela é epítome, ela é o nível mais alto que existe do desejo de receber somente para si mesmo, tornando-se a carne uma concretização da vontade de Deus no momento em que a circuncisão, então, ela é feita. Olha que incrível isso. Como vimos, a circuncisão concedeu a Abraão controle sobre o seu impulso erótico, sobre o seu impulso sexual. Logo, por meio dela, o corpo pôde juntar-se à mente na autoanulação diante do Criador, assim deixando também de ser um empecilho na relação do indivíduo com o próprio Criador. Seria como, por exemplo, a pessoa, nesse ato, né, da circuncisão, submetesse o próprio corpo à vontade da alma, e com isso obtém, né, ele alcança um nível de conexão com o Criador completamente transcendental. Conforme observamos, Abraão começou a reverter o processo degenerativo que se iniciou com o pecado de Adão e Eva, e continuou através das sucessivas gerações. O movimento que ele desencadeou culminaria 7 gerações depois, com a entrega da Torá no Monte Sinai, ou seja, exatamente 7 gerações depois de Abraão, que ocorre a entrega da Torá no Monte Sinai. A fim de estabelecer os fundamentos para a transformação do mundo em morada de Deus por meio da entrega da Torá, Abraão tinha de dar o exemplo com a sua própria vida. E olha que interessante esse ensinamento, que a melhor forma de você inspirar outras pessoas é você vivendo aquilo que você deseja para elas. Nesse contexto, né, a circuncisão foi o seu recebimento da Torá. Para Abraão, a circuncisão foi o recebimento da Torá, de maneira o quê? Particular, precedendo na dimensão microscópica, o que mais tarde aconteceria em escala nacional no Monte Sinai. Ou seja, a circuncisão de Abraão foi o evento microcósmico da entrega da Torá, que depois, 7 gerações no futuro, aconteceu de maneira macrocósmica, vivenciando a transição do esforço humano finito para a revelação divina infinita. Ele criou as condições para a formação, né, do povo de Israel, cujo propósito seria elevar a realidade acima de suas limitações naturais por meio da manifestação do Criador infinito em um mundo finito. Por ter sido, então, o alicerce da identidade, né, do povo de Israel, a transformação pessoal de Abraão tornou-se herança de cada indivíduo do povo de Israel. O desafio, então, de todos nós é aprender de Abraão, aprender do Abraão. Ao longo de toda a sua vida, ele desejou ser um veículo cada vez mais refinado e transparente da presença divina. Era isso que Abraão buscava. E ele buscou durante toda a sua vida, né? Refinar a si próprio, refinar a sua própria alma de modo a se tornar um canal puro de luz. Contudo, independentemente de quanto tivesse avançado rumo a essa meta, ele sempre soube que ainda havia muito a realizar. E isso realmente é algo que a gente precisa entender. A gente não pode cair nunca na ilusão de achar ou acreditar que a gente já chegou onde a gente tinha que chegar e que não tem mais nada a acrescentar, a crescer, a evoluir. A gente não pode achar que a gente já chegou na autoanulação absoluta. Foi justamente por esse mérito, então, que o Criador satisfez o seu desejo, ou seja, foi por essa razão, foi porque Abraão sabia no íntimo dele, ele acreditava que ele nunca chegaria a uma completa anulação do seu ego, é porque ele sabia disso e por isso ele nunca parou de fazer o trabalho dele. Foi por essa razão que, então, o Criador concedeu ele o mérito de obter aquilo que ele desejava. Olha que lição importante para a gente. E foi com o mandamento, então, da circuncisão que ele se libertou das limitações do ego humano. Então, para finalizar, nós também devemos empenhar-nos constantemente para alcançar níveis mais altos de relacionamento com o Criador, sem jamais nos contentarmos com a nossa posição espiritual do momento. A gente não tem que estar satisfeito com o nível de conexão que a gente tem com Deus hoje. A gente tem que ter o desejo por mais, e cada vez mais. Além de valorizar nossas conquistas, devemos, ao mesmo tempo, aprender a considerá-las apenas uma versão vaga e imperfeita do que ansiamos por atingir
no final. Ou seja, essa versão que eu tenho hoje, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Eu tenho que saber isso para buscar essa perfeição cada vez mais. E aí, quando eu chegar no próximo nível, eu tenho que saber que esse nível também não é perfeito e que eu vou buscar então um novo nível de conexão. Agindo dessa maneira, amigos, podemos estar certos de que Hashem corresponderá aos nossos esforços e se revelará em nossa vida com a mesma intensidade que ele se revelou para o patriarca Abraão. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos o nosso estudo da manhã de domingo, manhã de sabedoria. Obrigado pelo tempo de vocês. Tudo de melhor sempre. Tenham uma excelente semana, um excelente domingo e até o nosso próximo encontro. A aula ela foi gravada, tá bom? Eu vou compartilhar nos nossos grupos para você poder assistir depois, caso você queira, tá bom? Então é isso. Tudo de bom. Tchau, tchau.